Olá! Olá! Então, esse é o nosso primeiro vídeo e a gente vai falar sobre a história do Brasil, especificamente o descobrimento do Brasil. Sendo que antes da gente falar de descobrimento, a gente precisa falar um pouco do contexto de Portugal naquela época. E é por isso que hoje a gente vai falar sobre as navegações portuguesas, que a Isabelle vai começar a explicar agora. No fim do século XV, Portugal tinha como economia o mercantilismo. E o mercantilismo tinha 3 características. 1. A busca por metais preciosos, como o ouro e a prata, que era a fonte de riqueza da época. Além disso, tinha a busca pela balança comercial favorável. O que é isso, Felipe? Tá, a balança comercial favorável consiste basicamente num país querer vender mais do que comprar, ou seja, ter lucros, adquirir um saldo que ela possa usar posteriormente para poder investir, para poder usar para diversos fins. Exatamente. Além disso, o importante para a nossa aula de hoje eram as navegações. Portugal tinha como rei, em 1486, Dom João II. E, durante suas rotas comerciais, a principal delas era o comércio com a Índia. Só que eles iam por uma rota passando pela Arábia, e esse não era o caminho ideal para eles. Então, o que eles queriam? Uma nova rota para as Índias. Para isso, Dom João II mandou Bartolomeu Dias numa expedição para procurar uma nova rota para as Índias e estabelecer relações pacíficas com um rei africano chamado Prestes João. Ok. Era 1486, Bartolomeu Dias, junto com a sua tripulação e 2 embarcações, saiu de Portugal em direção às Índias. Ele passou pela Angra dos Ilhéus, atual Baía de Spencer, e foi em direção ao leste e ao sul. Quanto mais eles andavam, mais eles encontravam mar e não terras. Até que eles foram um pouco para o norte e encontraram a foz do Rio do Infante, ou seja, terras. Então, apesar de terem encontrado finalmente terras, foi muito difícil continuar a navegar, porque tinha muitas ondas, muito vento, muitas tempestades. Por isso que essa região aqui no sul da África do Sul ficou conhecido como o Cabo das Tormentas, diante das grandes dificuldades que eles passaram. Até que sua tripulação falou, vamos voltar para Portugal. Ok, voltaram para Portugal com as boas notícias. Dom João II encontramos uma possível rota para as Índias. Ao falar para ele do Cabo das Tormentas, Dom João II falou, por que Cabo das Tormentas, se essa nova rota representa uma nova esperança para Portugal? Por isso, não ficou mais conhecido como Cabo das Tormentas, mas sim como Cabo da Boa Esperança. Bartolomeu Dias, como um grande navegador português, foi homenageado por Luís de Camões como um personagem da obra Os Lusíadas. Além disso, ele foi homenageado no poema de Fernando Pessoa, abre aspas, jaz aqui na pequena praia extrema, o capitão do fim dobrado à sombra. O mar é o mesmo, já ninguém o tema. Atlas, mostra alto o mundo no seu ombro. Agora eu vou falar um pouquinho de um importante navegador que, por enquanto, esqueça um pouco as navegações portuguesas, porque ele é um navegador que é italiano. Ele nasceu em Gênova, na Itália, mas ele, todo mundo conhece, todo mundo sabe que ele descobriu a América. Mas ele descobriu a América não por Portugal, mas pela Espanha. Os reis espanhóis, eles enviaram Colombo com o intuito, e essa era a vontade de Colombo, né, de descobrir um novo caminho, uma nova rota para as Índias. Da mesma forma como a Isabelle falou do Bartolomeu Dias, eles queriam uma nova rota para as Índias, que não fosse essa daqui. Mas o que ele pensou? O que o Cristóvão pensou, né? Baseado na ideia da Terra redonda, né? Que ele poderia, pelo Oriente, ou seja, pelo Atlântico, ainda a ser descoberto, ele poderia chegar de maneira mais rápida, de maneira mais eficiente, né, às Índias, certo? E o que aconteceu? Em 3 de agosto de 1492, ele saiu da Europa e partiu em direção ao Atlântico, certo? E mais ou menos 2 meses depois, em 12 de outubro, ele chegou em umas ilhas que ele tinha certeza de serem as Índias, né? Ele tinha certeza de serem as Índias, mas na verdade eram as Bahamas, as atuais Bahamas, né? Ele passou um tempo lá, nessas ilhas ele encontrou alguns nativos, ele passou também em Cuba, numa parte de Cuba, e também passou na Ilha Espanhola, né, que tem esse nome justamente porque a Espanha foi uma das primeiras colonizadoras dessa ilha, e essa ilha é atualmente dividida em 2 partes, né, a República Dominicana e o Haiti,
E a capital da República Dominicana, atualmente, que é Santo Domingo, né, ela tem origem no povoado fundado por Cristóvão Colombo, que ele deu o nome de Isabel, o nome do povoado, que depois, muito tempo depois, veio se chamar Santo Domingo, certo? Bom, ele descobriu a América em 12 de outubro, sendo que a notícia só chegou na Espanha para o rei Fernando e a sua esposa, a rainha, no dia 15 de fevereiro de 1493, ou seja, no ano seguinte, certo? Cristóvão Colombo, ele tinha certeza que tinha chegado às Índias, ou seja, os reis também achavam, quando chegou a notícia para eles, que era as Índias, né, que eles tinham descoberto a nova rota. E ele ainda voltou para a América mais 3 vezes depois. Ele só foi morrer em 1506, certo e convicto de que tinha descoberto um novo caminho para as Índias. Infelizmente, não é verdade, mas ele descobriu a América. E é interessante notar que o Colômbia, né, o país atual chamado Colômbia, ele tem a origem no nome de Cristóvão Colombo. Na já citada carta que chegou aos reis espanhóis em 15 de fevereiro de 1493, Cristóvão Colombo fez saber a descoberta da nova rota para as Índias, né? É tanto que os índios têm esse nome porque ele achava que havia chegado nas Índias. Essa carta que eu vou ler uma parte dela, um trecho dela, nós vamos ver mais ou menos como foi essa descoberta por Cristóvão Colombo. Começa explicando, né, que essa carta tinha o intuito de dizer que, assim, sabereis como em 33 dias passei das Ilhas Canárias, ou seja, as Ilhas Espanholas, às Índias, com a armada que os ilustríssimos rei e rainha, nossos senhores, me deram, de onde eu achei muitas ilhas povoadas com gente sem número, os índios, e de todas elas tomei posse por suas altezas, com brasão e bandeira real estendida, e não me foi objetado, ou seja, ele conseguiu conquistar aquelas terras sem muita batalha. E a tal ponto que em outro texto ele fala para mostrar para fazer uma comparação, né? Como a superioridade bélica dos portugueses era muito maior a dos índios que foram, né, dos povos que foram encontrados. Ele fala que conseguiria com 50 homens portugueses dominar todos aqueles povos, para mostrar como já era discrepante a diferença bélica entre os dois. Dando seguimento a Bartolomeu Dias, que fez a primeira expedição de Portugal, veio Vasco da Gama com a segunda expedição. Eram 155 homens, e agora que eles conseguiam chegar até o Cabo da Boa Esperança, eles queriam ir além, queriam ir até as Índias. E assim foi. Em 1497, eles saíram de Portugal, chegaram às Índias em 1491. Uma curiosidade é que o seu irmão, Paulo, era para ser o capitão-mor, mas ele cedeu ao irmão Vasco, que conduziu essa expedição. Ao chegar nas Índias, eles não foram bem recebidos. Eles foram recebidos com muita hostilidade. Porém, conseguiram sim comercializar as especiarias e a pimenta que trouxeram de volta para Portugal. Só que morreram 100 homens durante essa expedição. Voltaram apenas 55. Devido ao seu grande sucesso nessa expedição, Vasco da Gama ficou conhecido como Almirante dos Mares da Arábia, Pérsia, Índia e de todo o Oriente. Aí, pronto, chegamos no famoso Pedro Álvares Cabral, né, em 1500, que foi o descobridor do Brasil. Bom, antes de iniciar, gostaria de dizer que, por exemplo, o historiador do século XIX, Van Hagen, ele, por exemplo, cita outras pessoas que teriam descoberto as terras brasileiras antes de Pedro Álvares Cabral. Mas vamos levar aqui o oficial, né, que é Pedro Álvares Cabral. Em 1500, ele partiu de Portugal com o intuito justamente de chegar às Índias. Mesmo sabendo que já existiam terras para cá, como Cristóvão Colombo já tinha descoberto, né, eles saíram daqui com o objetivo de ir para as Índias. Eles passaram nas Ilhas Canárias, são as ilhas da Espanha, no Cabo Verde, que foi um território colonizado por Portugal, e eles pretendiam ir para as Índias, mas o que aconteceu? O clima, o tempo, não permitiu que eles continuassem onde eles queriam, então eles tiveram que mudar a rota, ou seja, não foi planejado, mas eles tiveram que ir para onde? Para o Brasil, justamente mais para o Oriente. E depois de ir para o Brasil, né, posteriormente eles foram para a Índia, só voltando para Portugal depois de irem às Índias. Nas embarcações eles partiram com 13 naus que era uma embarcação da época, das quais apenas 6 no final da viagem voltaram.
Adivinha quem estava na embarcação? Isso mesmo, Bartolomeu Dias, aquele que em 1486 conseguiu encontrar o Cabo das Tormentas, foi o mesmo em que em 1500, junto da expedição de Álvares Cabral, morreu, ironicamente, no mesmo lugar. Nas embarcações também iam cientistas, padres, soldados, até prisioneiros e comerciantes também. Dia 21, eles já avistaram, viram até pássaros, já tiveram notícias de que havia terra. Então, dia 22 de abril chegaram à terra, e a muito conhecida carta de Pero Vaz de Caminha, que era o escrivão que ia na embarcação, ele descreve os primeiros contatos com os indígenas, as tentativas de catequese, descreve a primeira missa que houve lá, e eles foram depois, mais ou menos dia 15 de setembro, ou seja, passaram algum tempo aqui, né, no Brasil, voltaram, foram para a Índia, como já citei, mais ou menos dia 15 de novembro eles chegaram a Calicut, na Índia, a mesma cidade que o Vasco da Gama havia chegado alguns anos antes, certo? Depois eles voltaram para Portugal, só chegaram em 1501. Em julho de 1501 eles chegaram. E por enquanto é isso, gente.